Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos muito bem em suas casas, no seu trabalho, enfim, onde a internet, esta maravilhosa, quando bem utilizada, pode chegar. Agradecemos aí a presença de todos. Estamos aqui com 275 pessoas no YouTube, mais um bom número de pessoas no Facebook e no Instagram também. Muito bonito ver as pessoas se interessando por esta maravilhosa doutrina. E hoje nós temos o nosso novo amigo, Roberto Watanabe, da FESP São Paulo, que vem nos trazer o tema transição planetária. Um tema bastante oportuno para os dias de hoje. Com certeza, todos nós iremos aprender e entender um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Estamos transmitindo de Florianópolis, Santa Catarina, e em conjunto com São Paulo, né? E pela a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, a SCE de Florianópolis. Toda semana, às quartas-feiras. Querido amigo Jesus, que possamos sentir, através dos amigos espirituais, a Tua presença. Que possamos, nesse momento, sermos canalizadores da Tua luz a todos os irmãos desse planeta que necessitam sentir um abraço e o sentem neste momento. Então, te pedimos que sejamos sempre úteis à causa do bem, que possamos agir sempre de acordo com as Tuas leis. Agradecemos e iniciamos este encontro desta noite com muita paz, muita luz, e que assim seja. E assim, agradecidos a Deus e a Jesus, vamos passar a palestra ao nosso expositor da noite, nosso irmão Roberto, meu novo amigo. Seja bem-vindo e fique à vontade, a casa é nossa. Agradeço o convite do Luciano, esse convite para estar aqui neste programa. Gostaria de cumprimentar a todos que nos assistem, pedindo que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Nós vamos trazer hoje um tema que diz respeito a um momento atual pelo qual passa o nosso planeta. Mas esse momento atual tem a sua história bem lá atrás. Nós teríamos que voltar cerca de 2000 anos, e lá então nós vemos Jesus já próximo do final de sua estada entre nós, proferindo aquilo que ficou conhecido como sermão profético, onde ele faz uma série de predições acerca do que aconteceria na humanidade. Uma das frases ele diz assim que nós veríamos povos se levantando contra povos, nações contra nações, que existiriam guerras, pestes, tremores de terra em diversos lugares. Então Jesus, na realidade, ele estava se referindo aos acontecimentos que se seguiam à sua estada entre nós. E se nós tomarmos os 19 séculos após a estada de Jesus, nós vamos ver que, de fato, nós tivemos um período longo
de guerras contínuas, inclusive guerras religiosas. Nós poderíamos citar aqui as Cruzadas, que foram guerras que buscavam recuperar a Terra Santa, Jerusalém, que estava então na mão dos inimigos dos cristãos. Tivemos também as pestes, como aquela famosa peste negra no século XIV, no período medieval. E os tremores de terra de que fala Jesus. Podemos citar o terremoto que destruiu a cidade de Lisboa, em Portugal, no século XVIII. Então, foi realmente uma série de acontecimentos, né, que ocorreram, preditos por Jesus, porque certamente ele conhecia a natureza humana. Ele sabia o quão belicosos nós éramos, e ainda somos, e então ele previu eventos. Mas o que nós temos que destacar também é que nesses 19 séculos, eu estou indo até o século XIX, houve uma série de avanços. O pensamento no campo da filosofia, por exemplo, houve grandes avanços na filosofia medieval em relação à antiga, depois a filosofia moderna em relação à filosofia medieval. Então, houve progressos. E o mesmo ocorreu no campo da ciência, principalmente a partir do século XV, a época do Renascimento, quando nós tivemos ali o trabalho, né, de Copérnico, Galileu, Kepler, né, depois Newton, já no século XVIII, a ciência teve um avanço bastante grande. Então, ao mesmo tempo que tivemos esses acontecimentos mais trágicos, tivemos avanços bastante grandes, né? Tivemos os ideais, por exemplo, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, que fundamentaram a Revolução Francesa, são valores que depois foram incorporados, por exemplo, pela democracia americana e por todas as outras constituições de outros países. Mas houve realmente esse período assim um pouco mais crítico, né, nesses 19 séculos. Mas Jesus, ao final já do sermão profético, ele diz que depois de tribulação, que é esse período a que nós nos referimos, viria o Filho do Homem. Quando ele viria, nós não saberíamos, mas que ele viria para julgar os homens. Então, é algo como o que nós conhecemos como aquele conceito do juízo final, né, onde o Filho do Homem faz o seu juízo, onde coloca as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Então, do que Jesus está falando, né, dessa vinda do Filho do Homem e desse juízo? Ele já está se referindo a um período mais recente. Então, é que nós vamos ver, no meados do século XIX, vai surgir o Espiritismo, que se propõe a reviver aquele cristianismo primitivo, né, com aquela pureza dos primeiros apóstolos, das primeiras comunidades cristãs. E o Espiritismo, nós temos várias obras, todas codificadas por Allan Kardec, e na última obra que ele editou, que chama-se A Gênese, no último capítulo, ele vai nos falar de que os tempos são chegados. Que tempos são esses? Tempos de grandes transformações, tempos que resultariam na regeneração da humanidade. Porque nós temos que lembrar que, na própria época de Kardec, meados do século XIX, o mundo continuava em guerras. Kardec praticamente viveu a vida toda dele vivenciando conflitos na própria França, né, em que ele vivia. Então, esses tempos chegados, que são anunciados em 1868, quando é publicado a Gênese, já é o início do que nós chamamos do período de transição planetária. É a transição do mundo como é hoje, que nós chamamos de mundo de expiação e provas, expiações, né, e provas, porque ainda predomina o mal, né, no coração dos homens, para o chamado mundo de regeneração. Então, esse período
esse mundo de regeneração é precedido por um período transitório. Essa transição planetária se inicia, então, em torno de 1868, quando é anunciado que os novos tempos estavam chegados, né? Mas o que nós vemos após 1868, chegando até o momento atual? Nós vemos mais um século e meio, né, de guerras, né, de conflitos. Vivenciamos 2 grandes guerras mundiais, vivenciamos a experiência do totalitarismo, né, o fascismo, o nazismo, o comunismo soviético, mas também, da mesma forma, vivenciamos vários avanços na ciência, que continuou no século XIX, houve um avanço extraordinário na ciência, e continuou pelo século XX. Então, essa dualidade que nós temos vivenciado nos últimos 20 séculos, então, né, nós podemos dizer. Quer dizer, por um lado, um grande progresso no sentido do conhecimento, né, no sentido intelectual, mas as guerras, os conflitos mostram que esse mesmo progresso não ocorreu no sentido moral, né, no sentido da fraternidade entre os homens. E o que nós vemos agora, já no início do século XXI? Né? Nós vamos ver a mensagem do espírito Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, que foi recebida através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco em novembro de 2010, em Los Angeles. E nessa mensagem, Bezerra nos fala o seguinte, ele fala: nunca houve tanta conquista da ciência e tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. Ou seja, exatamente o que nós acabamos de falar, né? Quer dizer, um importante avanço no campo do conhecimento, no campo intelectual, mas um grande atraso ainda no sentido moral, né? Que é essa hediondez do sentimento e das emoções. E Bezerra nos esclarece ali, naquela fala de 2010, ele nos fala acerca de eventos que já vem acontecendo, não em 2010, mas desde meados do século passado, né, do século XX. E que ele diz o seguinte, que em nosso tempo atual, existem espíritos bastante renitentes, né, no mal, espíritos extremamente violentos, que estavam retidos há séculos em regiões inferiores, mas que nesse momento agora eles estão tendo, digamos assim, a sua derradeira oportunidade, estão podendo reencarnar aqui na Terra, para que eles possam decidir, né, se eles continuam com o seu pensamento anterior ou se eles se modificam. Então, isso que explica por que nos últimos tempos, isso que o Bezerra já está nos alertando ali em 2010, né, há 10 anos atrás. Por que nós temos visto cada vez mais, né, a violência ter aumentado tanto, né, tanto a nível das comunidades, das sociedades, né, com a questão do terrorismo, quer dizer, tudo isso a gente pode atribuir a esses espíritos, né, que estão com a última oportunidade. Por que eles estão tendo essa última oportunidade? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ama a todos. Não ama os nossos atos que não são de acordo com a verdade, com o bem, mas Ele nos ama como os filhos que somos deles. E, portanto, a sua misericórdia faz com que Ele dê chance a todos, né? Como já diz lá no Antigo Testamento, né, no Eclesiastes, que fala que a chuva cai sobre todos, sobre bons e maus, né? Então, isso explica, em parte, esse recrudescimento da violência que nós vemos no momento atual. Mas Bezerra diz nessa mensagem que os espíritos estão nessa condição e que se permanecerem nessa condição, nessa linha de conduta, eles não poderão mais permanecer na Terra. Então, a partir do momento que todos nós um dia vamos desencarnar, certo? Nós vamos morrer um dia, nós somos seres corporais, portanto, sujeitos à morte. Então, esses espíritos não poderão reencarnar mais aqui na Terra. Haveria, portanto, uma espécie de exílio para um outro mundo, né? Um mundo inferior à Terra. Foi algo semelhante que nós estudamos na doutrina espírita, que ocorreu há milhares de anos atrás, quando espíritos de uma
de um planeta que orbitava em torno de uma estrela chamada Capella, né, que seria o correspondente ao nosso Sol. Nesse planeta, a humanidade daquele planeta atingia um momento exatamente como o nosso atual, que precisava passar para uma nova fase, né, também lá de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. E qual é a diferença entre mundo de expiações e provas e mundo de regeneração? É que mundo de expiações e provas nós temos ainda a predominância do mal. E no mundo de regeneração já não há essa predominância do mal, mas também não há a predominância do bem. Há um certo equilíbrio, digamos assim, né? O que já é uma situação bem melhor do que a que nós vivenciamos hoje. Por isso é um progresso. Então, nesse planeta que girava em torno da estrela Capella, na constelação de Cocheiro, uma outra constelação, essa humanidade precisava, então, avançar esse degrau, mas havia muitos espíritos ainda renitentes, né, na violência, no ódio, então eles não poderiam prosseguir lá. E uma coisa importante, espíritos inteligentes, nós somos, né, todos esses 20 séculos que eu coloquei de avanço na ciência, na tecnologia, na filosofia, significa que nós crescemos muito nesse sentido. Mas no sentido moral, não. Então, esses espíritos não podiam permanecer lá. Então, eles foram exilados para a Terra. Por isso que nós chamamos, né, nós estudamos na doutrina espírita, esse povo como chamado os exilados de Capella. Allan Kardec, no livro A Gênese, que eu mencionei, no capítulo 11, né, onde ele fala sobre o princípio espiritual, ele se refere à raça adâmica, como esses mesmos espíritos que vieram, então, vamos colocar assim, há cerca de 10 mil anos atrás, e que fundaram as grandes civilizações, né? A civilização da Índia, a civilização do Egito, a civilização mesmo da China, né? A civilização ali da Caldeia, né? Hoje ali na região do Iraque, a civilização da Pérsia, né? Que é o atual Irã. Então, esses espíritos bastante inteligentes vieram aqui e trouxeram esse conhecimento e criaram, então, as civilizações, trazendo progresso. Então, vejam como é a inteligência e a misericórdia divina, né? Quer dizer, ele exila esses espíritos, mas aonde eles vão levar o progresso, o conhecimento em povos que eram extremamente atrasados, né? Então, é isso que aconteceu, estimando há cerca de 10 mil anos atrás aqui na Terra, vai acontecer agora conosco, né? O que aconteceu com aquele planeta que orbitava ao redor de Capella, ocorrerá agora conosco, que orbitamos aqui o nosso Sol. Então, isso é um movimento que está ocorrendo. Como que é esse movimento? As pessoas vão desaparecer de repente? Claro que não, né? Quer dizer, as pessoas vão viver normalmente, vão desencarnar normalmente, do que quer que seja. A diferença é que não poderão reencarnar mais aqui na Terra. Passarão a reencarnar outros tipos de espíritos, né? Espíritos que terão condições de permanecer aqui na Terra. Nós não estamos falando de espíritos santificados, estamos falando de espíritos que já não fazem o mal pelo mal, né? Espíritos que já têm o amor nos seus corações, que já pensa no próximo, né? E Bezerra fala, então, um movimento contrário que está ocorrendo nessa época, né, atual, desde meados do século XX até agora, e deve continuar um tempo mais, estão reencarnando espíritos bastante elevados, que viveram conosco no passado. Então, imagine, por exemplo, nós, de repente, nos encontrarmos, né, óbvio que nós não vamos reconhecê-los como esses personagens, mas imagine Francisco de Assis novamente conosco. Que progresso que nós teremos, né? No sentido espiritual, né? No sentido do amor. Imagine nós termos de volta Mahatma Gandhi, por exemplo, né? E se nós quisermos chegar mais perto, podemos até citar um espírito muito nobre, né? Que foi Nelson Mandela, né? Esse homem que ajudou a transformação da África do Sul, de um regime de separação racial, né? Chamado Apartheid. E hoje não existe isso lá, né? Quer dizer, há uma convivência
harmoniosa entre o povo sul-africano, dirigido por Nelson Mandela, que ficou nada menos que 27 anos preso. Né? Então, é um espírito nobre, imagine conosco, contribuindo para construir esse novo mundo. Né? Então, é isso que o Bezerra está nos colocando, quer dizer, estão acontecendo todos esses movimentos, né? Mas ele diz mais, ele diz também que não estão reencarnando agora entre nós só os espíritos nobres do passado, estão reencarnando espíritos oriundos de outros orbes, porque a doutrina espírita, ela concebe a pluralidade dos mundos habitados. Então, se a Terra, hoje, é um mundo de expiações e provas, já existe em algum lugar desse universo mundos de regeneração, mundos felizes, né? Onde o bem predomina. Então, espíritos desses mundos mais avançados do que o nosso também estão vindo, estão se reencarnando aqui na Terra para ajudar esse momento de transição. E aí, no livro Transição Planetária, né, que o Divaldo ele psico, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ali se pergunta, por que vêm esses espíritos de outros orbes? E ali a resposta é dada ali, né, de que eles são jamais avançados do que nós, mas eles precisam crescer um pouco mais no amor, né? Então, porque nesse período que nós estamos passando, isso que nós temos, nós, de maneira geral, não só espíritos, mas todos de maneira geral, temos que pensar que no momento que recrudesce o ódio, a violência, né, tudo isso é um momento que também é o momento de nós trabalharmos o oposto, né, que é o amor, a fraternidade. É um momento essencial, né? Por isso que a gente lembra até daquele famoso ideograma chinês, né, que é um ideograma que significa crise, né? Esse mesmo ideograma crise significa também oportunidade, né? Quer dizer, tudo tem o seu lado, de tudo nós podemos extrair lições, né? Daí a gente vê a inteligência divina, né? Então, esses espíritos também estão vindo reencarnar entre nós porque eles não têm compromissos, né, conosco, né? Eles são novos aqui. Então, eles podem nos ajudar de maneira mais efetiva. Esses dois grupos de espíritos que nós estamos falando, que são os espíritos nobres do passado, né? E imagine Santo Agostinho, por exemplo, novamente, né? Que beleza que seria, né? Ou Péricles, né? Que foi um grande estrategista e um governante da Atenas, né? Da antiga, da época de Sócrates. Que grande governante não seria esse homem, né? Para os nossos tempos. Então, não só tanto eles como esses espíritos de outros orbes constituem o que lá na Gênese Kardec chama de a geração nova, né? Então, essa geração nova é que vem para trazer, nos ajudar nesse momento de transição para nós atingirmos a condição de mundo de regeneração. Então, isso que Bezerra de Menezes nos fala nessa mensagem de 2010. E ele vai se dirigir ali principalmente, né, aos médiuns, né? A responsabilidade dos médiuns no sentido de contribuir para esse movimento. Porque construir o mundo de regeneração não é algo que vai cair do céu, mesmo com esses espíritos, né, nobres e generosos que vêm. Construir o mundo de regeneração é um trabalho interior, pessoal, individual e intransferível de cada um de nós. Nós construímos esse mundo no nosso íntimo. E quando cada um constrói, e ele vai, de certa forma, digamos assim, influenciando o seu entorno, e os demais também vão ser influenciados por isso, aí nós estamos construindo esse mundo, né? Então, é disso que o Bezerra está nos falando ali em 2010, e que nós estamos vivenciando, né? E qual é a nossa situação hoje, afinal, né? Quer dizer, na Terra? Vejam que nós estamos diante de uma situação hoje, né? Bem diferente, uma situação que nós não esperávamos, né? Nós temos uma situação hoje que reflete esses 20 séculos que eu acabei de descrever, né? Quer dizer, nós avançamos tremendamente na ciência, na tecnologia, estamos aqui, né, nos comunicando por essa via dessa mídia social, mas ao lado desse enorme progresso tecnológico e científico, existem profundas desigualdades, né, no planeta.
Nós temos a metade da riqueza do planeta está na mão de alguns milhares de bilionários. Milhões, bilhões de pessoas passando fome, né? Então, isso é uma coisa que não é possível no mundo de regeneração. Ele pode ser possível no mundo de expiações e provas, mas não no mundo de regeneração, né? Do ponto de vista ético, né? Quer dizer, nós temos hoje um individualismo exacerbado, né? Um consumismo, quer dizer, que praticamente renteia com o materialismo, né? O que importa é a vida aqui, na Terra, né? Quer dizer, o que importa é eu ter poder, riqueza, prazer, né? São valores que Santo Agostinho Spinoza, que foi um filósofo do século XVII, dizia: esses não são valores perenes, né? São valores transitórios, né? Mas é isso que nós damos valor hoje. Então, e com isso o afastamento, né, das questões da religiosidade, da espiritualidade. E qual é então a situação que nós estamos no momento atual do planeta? Nós estamos em risco de destruirmos a nós mesmos, né? Quer dizer, aquele poder nuclear que foi exercido em 1945 em Hiroshima e Nagasaki foi multiplicado por milhares de vezes. Hoje, o arsenal nuclear que temos na Terra destrói essa Terra múltiplas vezes. É um absurdo, mas essa é a realidade, né? Tudo isso foi construído principalmente, né, no período pós-Segunda Guerra, no chamado período da Guerra Fria, né, entre as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que não existe mais. Então, essa é uma situação, né, que é exatamente uma decorrência, né, desses 20 séculos. Outra coisa que nós estamos fazendo mais atualmente, nós estamos destruindo o nosso sistema, né? Quer dizer, os países se reúnem para tentar conter as emissões de dióxido de carbono, né, para evitar o aquecimento global, que vai tornar a Terra uma situação difícil de habitação, e países importantíssimos, né, de líderes mundiais, não concordam com esses controles. Ou seja, nós estamos tornando a Terra inabitável para as gerações futuras. E isso é um ponto importante para nós pensar, né? Quando a gente fala em fraternidade, solidariedade, não é só entre nós que estamos aqui, né? Mas é pensando também nas gerações futuras, né? E é importante a gente pensar também que, do ponto de vista, né, do espiritismo, essa geração futura que vai viver daqui a um século, somos nós mesmos, que estaremos retornando, né? Como em novos corpos, né, em uma nova encarnação. Ou seja, é uma coisa insana, né, nós tornarmos o planeta inabitável para nós mesmos lá na frente, né. Então, essa situação, esse risco tremendo desse problema da guerra nuclear, né, da destruição do ecossistema, aquela desigualdade imensa que nós temos hoje, prenuncia tumultos, né, sociais. Então, diante dessa situação, de repente vem uma pandemia, algo totalmente diferente. Nós não estamos em guerra, nós não estamos... Um cientista dizia que a Terra, se continuar do jeito que está, um dia os habitantes da Terra serão noturnos. Só conseguirão sair à noite, porque de dia o calor será tão intenso que a pessoa tem que ficar dentro de casa, né? Então, para evitar isso, de repente vem uma pandemia. Quer dizer, o que mostra isso? O que mostra é que, apesar da nossa incúria, digamos assim, como humanos, né, fazendo com o nosso próprio planeta, o que estamos fazendo com nós mesmos, ocorre aquilo que o Divaldo sempre menciona, né, que foi dito por Bezerra de Menezes. Quer dizer, existe um comando nesse planeta, né, existe um governador planetário nesse planeta, na Terra, que está organizando tudo isso, está levando isso, apesar do aparente caos, está levando isso em direção a uma ordem, né? Que é Jesus, né, o nosso governador planetário. Então, ao invés de vivenciarmos uma guerra nuclear ou essa questão do ecossistema, geraria problemas imensos também no sentido de maremotos. Bom, aí são os flagelos naturais, né, chamados flagelos naturais, maremotos, tsunami, coisa do tipo. Nós estamos vivenciando uma pandemia, que é dramática também, que está implicando em perda de vidas, né? Mas que está nos fazendo
perceber quão interconectados que nós estamos globalmente. Quer dizer, algo que começou lá na distância, nem tinha nem ideia do que hoje está avançando pelo mundo todo. Então, nós estamos interconectados. Entendeu? Nós precisamos ser solidários. Não podemos viver no seu quintal sem pensar no outro. Né? É isso que essa pandemia estamos fazendo vivenciar. Os valores da família vêm sendo deteriorados há muitas décadas. Né? Hoje nós estamos aqui quase que compelidos, né, a convivermos com os nossos familiares. Né? Então, isso é algo positivo. Né? E repensar todo o nosso modo de vida. É isso que essa pandemia nos traz de positivo. Por isso, assim, quer dizer, ela causa dor, causa sofrimento, porque é uma pandemia, né? Mas tem um lado, quer dizer, ao lado dessa crise existe aquela ideia da oportunidade de repensar a nossa existência e procurarmos avançarmos em direção mais rápida, né, a essa regeneração que nos aguarda. E o que é esse mundo de regeneração? Nós já adiantamos, quer dizer, é um mundo onde já não haverá predomínio do mal, mas ainda não do bem. Né? Kardec diz que é um mundo onde nós vamos adquirir novas forças. Né? Por isso, de espírito de maneira geral, né, os homens de maneira geral, estão estressados por essa situação toda, né? E toda essa vivência de crises econômicas, políticas, sociais, né? Tudo isso gera um estresse. Então, o mundo de regeneração é um mundo para nós termos um pouco de paz, né? Para nós nos prepararmos para a próxima etapa, né? Que seria o mundo feliz, onde predomina o bem. Né? Então, esse mundo de regeneração, que Kardec fala, quer dizer, nós não vamos ser seres perfeitos, nós ainda teremos as nossas imperfeições, né? Mas já não haverá essas paixões desvairadas, né, que nós vemos hoje ocorrerem em todo lugar. Né? O homem ainda é falível, Kardec diz. Né? Se não tomar cuidado, ele pode, inclusive, retomar o mundo de expiação e provas. Então, isso é um mundo de regeneração, mas é algo muito melhor do que nós temos hoje. Né? Kardec diz lá naquele capítulo que eu falei, né, da Gênese, ele diz assim, a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social, desse mundo de regeneração. E cabe a nós, como de maneira geral, não vamos falar só do espírito, mas dos cristãos e também de outras pessoas de outras religiões, todos aqueles que buscam o bem, que buscam viver de forma fraterna, cada um de nós construirmos, colaborarmos para acelerarmos essa vinda desse mundo de regeneração. Porque as transformações, aquelas que Bezerra falou, já estão ocorrendo. Quer dizer, a gente não percebe, né, essa mudança, porque isso vai ocorrendo de maneira gradual. Né? Como o próprio Kardec dá um exemplo, né, nesse último capítulo. Ele fala, imagina um batalhão, né, de soldados. Você pega 1000 soldados, você substitui 10 soldados. Daí depois mais 10. Quer dizer, ninguém percebe que está mudando nada, né? Quer dizer, mas ao longo do tempo, esse batalhão será completamente mudado de outra qualidade de soldados. Né? Então é isso que está ocorrendo entre nós, e cabe a nós, então, repensarmos, né? Estarmos cientes de tudo isso e procurarmos trabalhar nessa direção, né? De podermos construir, como dizia Jesus, né? O reino de Deus nos nossos corações, para podermos, então, como humanidade, como conjunto, termos esse mundo de regeneração. E é isso, então, que nós queríamos trazer, né, nesse tema da transição planetária, para nós repensarmos, né, todas essas questões e buscarmos, assim, principalmente, né, buscar a solidariedade. Vejam que, nesse momento, eu falei das famílias, né, que estão hoje compelidas, mas estão ali, né, convivência diária. Nós estamos vendo os movimentos de solidariedade, né? Houve preocupações em relação a pessoas de rua, com os restaurantes fechados, onde é que eles iam comer? Né? Quer dizer, existem grupos trabalhando nas ruas, né, levando o alimento para esse pessoal. As famílias carentes, o governo também está fazendo sua parte, né, está fazendo aquela ajuda lá dos R$600, mas a sociedade civil tem que trabalhar. No mundo de regeneração não é assim, o governo que faça as coisas, não. A sociedade civil também tem que fazer a sua parte, né? E ela está fazendo hoje, né? Nós conhecemos ONGs aí que estão distribuindo dezenas de milhares de cestas, né, para
famílias carentes, né? Nós, inclusive, na Fiesp, fazemos essa distribuição, né? Recebemos dessa ONG, né? Que chama União São Paulo, e nós distribuímos para os assistidos nossos da nossa área nossa área do social, né? Então, esse trabalho é algo que está acontecendo também, quer dizer, é uma coisa muito bonita que está acontecendo. Esse heroísmo, né, desses profissionais da saúde, eles estão ali expondo as suas vidas para nos salvar, né? Quer dizer, então, são valores que estão surgindo, né, e que nós temos que estar atentos a isso e trabalhar nessa direção, nos espelharmos nisso, e não nas coisas ruins que nós vemos, né? E assim nós vamos, então, construir esse mundo que todos esperamos. Eu gostaria de deixar, então, aberto, né, se alguém tiver questões sobre esse tema, estou à disposição e agradeço aí aos ouvintes. Roberto, temos sim algumas perguntas, né? E até eu estava copiando uma delas aqui agora, da Sabrina, de Florianópolis. Tem muitas pessoas aí agradecendo e elogiando a palestra, viu? Só para poder te compartilhar. Coisa boa deve ser sempre compartilhada, na verdade. Aliás. Então, a Sabrina, ela pergunta assim, ó. Serei parte desse mundo de regeneração? Será que eu serei mais útil aqui ou no mundo espiritual? É uma pergunta difícil, mas como é o nosso amigo que vai responder, a resposta é sua. Vamos lá. Não, veja, quando nós como espíritos, né, imortais que somos, a nossa vida não se passa só aqui no plano físico, né, vamos dizer assim, no plano carnal. Quando nós desencarnamos, né, quando nós morremos, nós vamos para o plano espiritual. Ficamos lá um determinado tempo, né? É variável. Alguns falam que ficamos lá o equivalente a uma outra encarnação, alguns outros falam que é mais do que uma encarnação. Isso não importa muito, né? E o que nós fazemos, afinal, no plano espiritual, né? Nós trabalhamos, nós estudamos, nós fazemos aproximadamente as mesmas coisas que fazemos aqui. Nós fazemos aquilo que é importante para o nosso progresso, né? Então, por exemplo, eu estava falando, né, daqueles espíritos ainda renitentes que, se não modificarem, né, irão para orbes inferiores. Mas Kardec diz lá na Gênese, quem são esses espíritos que vão permanecer aqui na Terra? Pode ser esses espíritos, né, que hoje são renitentes do mal, mas que no momento que eles desencarnam e vão ao plano espiritual, eles vão fazer uma reflexão sobre a sua existência anterior e voltam numa nova encarnação modificados, com outro pensamento, né? Ou seja, nós progredimos tanto aqui como lá. Então, portanto, para nós como espíritos, vida não é vida aqui, carnal. Vida é vida aqui e vida lá, né? Quando a gente fala, vivemos no mundo de expiações e provas, nós vivemos continuamente, seja na carne, seja fora da carne, né? Quer dizer, então, respondendo à pergunta da nossa colega, né? Quer dizer, você será útil aqui e lá, né? Tanto aqui no plano carnal como lá no plano espiritual. Nós sempre somos úteis, né? Quer dizer, vocês imaginam o trabalho imenso que a espiritualidade está fazendo no amparo a tanta gente, né, que está doente, né, está passando dificuldades, está desencarnando nesse momento. Quer dizer, a espiritualidade está fazendo um trabalho imenso. Eles trabalham muito mais do que nós, né? Então, isso é a vida, né? Quer dizer, para o espírito, a vida é isso. A morte não existe, né? A morte é algo que só atinge o corpo, né? O espírito é imortal, né? Então, nós somos úteis aqui. E a colega que está fazendo essa pergunta, certamente é útil aqui, nesse mundo de regeneração, né? Porque, como nós falamos, quer dizer, o mundo de regeneração não é um mundo perfeito ainda, né? Quer dizer, todo aquele que já não faz o mal pelo mal, quer dizer, não tem um egoísmo exacerbado, né? Quer dizer, Kardec fala também, muitos que demonstram egoísmo, né, demonstram vaidade, todos esses defeitos, essas imperfeições, muitos são apenas assim, têm falta de esclarecimento, devidamente esclarecidos, eles não se modificam, né, não existe maldade interior. Essas pessoas perfeitamente permanecerão aqui com nós, né? Eu diria que sim, que a maioria permanecerá,
nesse mundo de regeneração. A maioria dos atuais habitantes do nosso planeta, né? E quando eu falo habitantes, existem 7,7 bilhões de encarnados, né? Uns falam que existem 2 vezes mais, outros falam que existem 3 vezes mais de desencarnados, que também são habitantes da Terra. Então, vamos dizer que sejam 3 vezes, vai. Nós estamos falando de 20 bilhões de desencarnados e arredondando 8 bilhões de encarnados. Nós estamos falando de 28 bilhões de habitantes no planeta Terra, seja nesse plano, seja no outro, né? Isso é os que vão habitar esse mundo de regeneração, né? Mas a colega está convidada a permanecer aqui conosco, se é que nós vamos ficar, né? Outra coisa também, né, que a gente fala, né? Nós falamos nesses espíritos renitentes do mal, que estão tendo a última oportunidade, e aí a gente só vê, né, o crescimento do feminicídio, por exemplo, que é uma coisa totalmente absurda, sendo no século XXI, acontece, né? Então, são espíritos que não se modificaram. Mas quantos se modificaram? Qual é a quantidade que se modificaram que a gente nem sabe, né? Quer dizer, então, é aquela velha questão nossa, né, do nosso plano, né? Quer dizer, as notícias boas não faz ibope, né? As ruins, sim, são alardeadas aos 4 ventos, né? Quem dirá se nós, mesmo se eu mesmo estou aqui falando para vocês, não sou um desses dos planos inferiores, e com uma mudança de pensamento, né? Portanto, a sorte que Deus tem para conosco, com todos, nós também devemos ter, né, com os nossos irmãos, porque nós podemos ser dessa banda, digamos assim, mais inferior, né? Muito bem. Queria informar também que todas as quartas-feiras nós transmitimos ao vivo, nesse mesmo horário, às 19h45, né? Pelo nosso site, pelo YouTube, tá? Então, participem. Normalmente as nossas palestras são abertas a perguntas, então fica um método bastante interativo. Agradecemos aí ao Roberto pelas respostas, né? E está chovendo perguntas. Infelizmente, eu não vou conseguir atender todas, tá? Então, eu vou continuar aqui pegando algumas que a gente vai selecionando rapidamente. Então, nós temos aqui a Marilene Santos Prado. Ela pergunta: por que os idosos estão mais vulneráveis a esta mudança? Aí é uma questão biológica, né? É uma questão biológica, porque essa doença, ela ataca, né, determinados órgãos do nosso corpo, né, principalmente o sistema respiratório, e ela ataca de uma forma assim, forte, né? Então, os idosos, eles têm menos resistência, né? Então, essa que é a questão, né? Eles têm menos resistência ao ataque desse vírus, né? Então, é por isso que eles ficam no chamado grupo de risco, né? Mas pessoas acima com 60 anos ou mais. Mas grupo de risco também são aquelas pessoas, mesmo mais jovens, que têm a chamada comorbidades, né? Que têm doenças outras, né? Assim, que são doenças graves, doenças crônicas, que se contaminam pelo vírus, acontece a mesma coisa, né? Quer dizer, o vírus ataca o organismo e o organismo não tem aquela resistência, né, suficiente para resistir ao vírus. Então, é uma questão assim mais fisiológica mesmo, né? Não tem nada de moral, sabe? Não tem nada de ideia de castigo, esse tipo de coisa, não. Quer dizer, simplesmente... E aquela coisa, né, que o Bezerra, nessa mensagem de 2010, ele fala, né? Ele diz, inclusive, assim, que as coisas... Ele está falando lá em 2010, né? Ele fala, as coisas vão piorar muito, ele fala. Isso, de fato, tem ocorrido, né? Mas ele fala no final, se nós, em algum momento, né, nós podemos até perder a vida nesse processo. Ele fala, olha, só que nós somos imortais. Quer dizer, o corpo morre, certo? Mas o espírito continua vivo, né? Então, não é que nós estamos desprezando a vida corporal. A vida corporal é importantíssima, né? É o instrumento que nós temos hoje para o nosso progresso, né? Mas, se por algo que não depende de nós, se amanhã, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, amanhã eu posso me contaminar e o vírus pode me levar. Eu digo para vocês, chegando lá de lá, eu vou procurar onde é que tem trabalho para mim fazer. Quer dizer,
trabalhar aqui, trabalhar lá, não faz diferença, percebe? Né? Quer dizer, nós temos que pensar como espíritos, né? Não como pessoas, né? Pessoas corporais. Temos também que pensar assim, mas acima de tudo como espíritos. Roberto, me permita corroborar e também com as mensagens que temos recebido aí através de Valdo, Bezerra, e eles também nos esclarecem, né, que a grande maioria dessas pessoas de idade já sabiam. Sabemos que nada acontece ao acaso, né? Não tem momento nem horário, mas nada acontece ao acaso. Então, antes de reencarnar, quase todos nós, né, já sabíamos, já tínhamos programações para com que nós iríamos passar em um determinado momento de nossa existência encarnada. Repito, não tem data nem horário. Quando começarem a colocar isso, se preocupem, analisem e vejam se está dentro do critério que Kardec nos deixa da universalidade, né? Mas mesmo assim sabíamos então que passaríamos por situações como estas num determinado momento da nossa existência. Então isso faz com que os espíritos, entre aspas, estejam já preparados. E também nesta mesma mensagem nos passam que esses mesmos espíritos estão sendo muito bem recebidos pelas grandes equipes espirituais que já estavam prontas para este exercício, né? Esse fato que está acontecendo no planeta, que certamente é para o bem, melhor, é para o nosso bem. Muito obrigado pela oportunidade. E, bom, vamos passar para a próxima pergunta aqui. Maria Cláudia Santos Freitas, de Florianópolis. Gostaria de saber qual a importância do Brasil nesta transição planetária. A importância é muito grande, né? Porque, veja, nós lemos, né, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o espírito de Humberto de Campos, né, que foi aquele escritor, ele, através da psicografia de Chico Xavier, nos relata, né, praticamente toda a história do nosso país. E lá ele relata que, antes mesmo, né, da descoberta do Brasil, nós estávamos lá no século XV ainda, Jesus se reúne, né, lá no plano espiritual, com seus prepostos, e decide transplantar a árvore do Evangelho, da Europa para o Brasil. Ele designa o espírito Ismael para comandar essa mudança, né, da árvore do Evangelho para cá. Então veja que hoje o Brasil ele é o país que ainda tem a maior população espírita, né? E a árvore do Evangelho está transplantada aqui. Então, o Brasil tem um papel fundamental na divulgação. Não vamos falar do espiritismo, né? Porque o Evangelho de Jesus não faz diferença, né? Se é católico, se é protestante, se é espírita, né? Vamos falar da lei do amor, né? Da lei da justiça, do amor e da caridade. O Brasil tem a missão de levar essa mensagem, né, de fraternidade a todo mundo, né? E vejam que hoje nós somos no Brasil cerca de 2%, máximo 3% da população só que é espírita. Então, 2% da população brasileira é 0,1% da população mundial, né? Fala, putz, mas como é que o Brasil vai fazer esse trabalho, né? Primeiro que não é necessariamente, outro dia alguém dizia para mim, né, não é necessariamente o espírita só que vão fazer isso, né? Quer dizer, os homens de bem não independe de religião, não depende de credo, né? Todos esses homens que vão fazer esse trabalho, né? Mas o foco, tudo indica que assim, pelo menos por esse relato, né, do Humberto de Campos, do espírito Humberto de Campos, é o Brasil que vai fazer esse trabalho, né? E quando a gente pensa nesses 2% que representa 0,1% da população mundial, a gente tem que lembrar que o cristianismo, que hoje é 1/3 da nossa humanidade, né, se somarmos cristãos ortodoxos, católicos, né, protestantes, é 1/3 da humanidade terrestre. Ou seja, nós falamos de 2,8 bilhões cristãos.
começou com 12 apóstolos, né? Depois que Jesus foi, se juntaram lá os 12 apóstolos, né? Teve lá o Matias, que substituiu o Judas, e começaram o trabalho. Aí entra Paulo, que fez um trabalho imenso, né? De praticamente universalizar a mensagem cristã. Desses 12, desses 13, se considerar um apóstolo, o Paulo, estamos aí com um terço da humanidade, né? Então, é por isso que, assim, essas coisas quando fala em transição, alguém pode perguntar, né? Quanto tempo dura essa transição? Bom, já está durando 1,5 século, né? Porque Kardec mencionou em 1868, né? Então, quanto tempo mais vai durar? Não sei, talvez 50 anos, 100 anos, né? Depende muito de nós, quer dizer, tá? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, né? Quer dizer, se nós, por exemplo, disséssemos, a partir de amanhã nós vamos mudar, nós vamos agir para construir esse mundo. Bom, em breve nós já teremos esse mundo, né? Quer dizer, mas se nós vamos deixando para depois, vai ser mais lento, né? Então depende de nós, né? Mas esse trabalho, quer dizer, imenso que cabe ao Brasil, se a árvore do Evangelho foi transplantada aqui, é daqui que nós temos que levar essa mensagem para o mundo, porque justamente esse panorama que nós colocamos, quer dizer, um mundo extremamente inteligente, extremamente avançado, né? Extremamente, assim, com um avanço extraordinário, né? Mas moralmente lá atrás, quer dizer, está faltando, né, essa mensagem do Evangelho. Isso cabe ao Brasil. Então, essa é a importância do Brasil, respondendo, né, a pergunta da nossa colega. E o Brasil somos nós, né, os brasileiros. Quer dizer, então, essa é uma missão que cabe a nós, a cada um de nós. E vamos em frente, né, que temos que realizar isso, e vamos realizar. E nós não estamos sozinhos, né, quer dizer, isso também é uma coisa importante que nós temos em mente, né. Nós podemos fazer grandes tarefas aqui, né, no plano carnal, mas a gente tem que lembrar que os grandes planos, né, as grandes direções são traçadas em esferas mais altas, né? Então, a gente apenas executa aquilo que é definido em esferas mais altas. Por isso que não há motivo nenhum para nós nos sentirmos envaidecidos, né, ou coisa do tipo, realizando aquilo que foi traçado e, com isso, principalmente, reparando as inúmeras faltas, né, que nós trazemos do nosso passado. Tudo isso é que reflete, né, de maneira clara e cristalina a bondade e misericórdia de Deus. Muito bem, muito bem. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Lembramos que nós estamos transmitindo ao vivo de Florianópolis, através da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, e em paralelo com o nosso irmão Roberto, de São Paulo, transmitindo ao vivo, tá bom? Aproveitando o momento também, semana que vem teremos a palestra Fé, Esperança e Caridade nos dias de hoje, um tema bastante interessante também, com uma pessoa chamada Luciano Pudel Wagner, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos para participar na semana que vem, ok? Parabéns. Como eu não tenho alguém para anunciar, eu tenho que fazer corte ao mesmo tempo, caracteres, e também estar pronto a falar. Mas fico muito feliz em poder participar ativamente desses projetos, né? Que estão chegando tão longe, né? E realmente eu sei que estão modificando alguns corações, e que seja nós já estamos felizes, não é, Roberto? Com certeza. Obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta. Gente, quando eu botei perguntas, interrogação ali no chat, choveu de perguntas, tá? Então, nos perdoem por não responder todas, né? Mas haverão outras oportunidades aí para a gente poder esclarecer. A Cristiane deve ser de Governador Valadares. Como devemos vigiar os nossos pensamentos? Qual nossa parte para ajudar na boa vibração do planeta nesse momento? Eu escolhi essa pergunta porque tem um arzinho de caridade e de utilidade nesse momento. Eu acho que isso está bem expresso, né, naquela recomendação de Jesus, né, que nós, principalmente, né, no meio espírita, sempre lembramos, né, que, assim, diante da tribulação, né, diante da situação, da dificuldade, né, inclusive nesse contexto, né, que Jesus nos trouxe lá, que eu coloquei do sermão profético, né, ele, ao final, inclusive, ele
ele nos fala da parábola das 10 virgens, né? Então, ali ele diz, olha, diante de todo esse tumulto que vocês vão vivenciar, quer dizer, o que vocês façam o quê? Orai e vigiai, né? Então, a prece, ela é essencial, vibrar, né? Orar é vibrar, é essencial nós vibrarmos hoje, né? Quer dizer, diariamente, nós aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo, estamos com as atividades suspensas, né? Em função de todo o problema da pandemia, mas os colaboradores da casa, todo dia em suas casas, às 9h30 da noite, formam uma corrente, né, de vibrações, a gente chama de vibrações à distância. Então, essa corrente forma uma corrente poderosa, né, que ajuda muito a dissipar uma psicosfera densa, né, que está sobre o nosso planeta. Quer dizer, essas vibrações são importantíssimas para isso. Nós temos, como o Luciano mesmo lembrou aí, quer dizer, vários pessoas, né, doentes, né, pessoas que desencarnaram, que estão sendo assistidas pela espiritualidade, né? E essas vibrações nossas, né, se traduzem em fluidos salutares que são utilizados em benefício dessas pessoas que precisam. Então, isso que nós estamos fazendo dessa forma, né, através dessa prece, através dessa vibração, é um trabalho imenso que nós podemos fazer. Afora a questão material, né, de ajudar as famílias carentes, né, na questão das cestas básicas, que é aquele trabalho que mencionei, né, que a gente tem sido feito aqui, né, pela sociedade civil e certamente aí também em Santa Catarina, né. Isso é essencial, quer dizer, nesse momento, solidariedade é a palavra-chave. Né? Muito bem, realmente, nós estamos num trabalho aqui também bem interessante, e é isso que é o importante, né, Roberto? As pessoas conseguirem realmente fazer a sua parte nesse momento. Nós aqui em Florianópolis, através da facilidade e a tecnologia que nós temos na nossa casa, nós já trabalhamos nisso há muitos anos, as palestras eu trabalho há mais de 10 anos transmitindo ao vivo, então a gente conseguiu adaptar e todos os cursos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a série de Joana de Ângeles, o ESD e o Estudo da Mediunidade, estão acontecendo normalmente todos os dias da semana, né? E o mais interessante é que nós estamos adquirindo, no bom sentido, pessoas do mundo inteiro. Temos Portugal, é impressionante o número de pessoas, Estados Unidos, assim, chovendo. Então, assim, são vários países, várias regiões do Brasil se unindo a essa tecnologia, né? Então, é isso que nós temos a fazer, irradiar, nos unir, continuar com os nossos laços amarradinhos, no bom sentido, para que juntos sejamos mais fortes, né? Porque a desunião cria, como sabemos, como o nosso querido Bezerra nos deixa bem claro, né? Unidos somos fortes, né? Então, né, nesse sentido, a gente agradece muito, e não só os espíritas, como você muito bem falou, nós temos muitos irmãos de muitas doutrinas e religiões fazendo a sua parte. E isso, acredito eu, que seja o importante nos dias de hoje. Nós sermos uma energia, porque ninguém é melhor que ninguém. Apenas o que precisamos é entender os recados que o universo está nos dando. Espero que todos entendam em tempo, não é verdade? Eu vou solicitar para que você faça as considerações finais e, em seguida, a prece de encerramento, pode ser? Pode. Parabéns aí pelo seu trabalho. Hein? Pelo nosso trabalho, sempre pelo nosso trabalho. Você está trabalhando conosco nesse momento, junto com muitos amigos aí também da Federação Espírita de São Paulo, né? Satisfação. Então você pode ir para as considerações finais, depois a gente você faz a prece final, por gentileza. Tá. Então, nós vivemos, né, atualmente um momento aí de grande apreensão, de dor, né, de dificuldades, mas a mensagem que nós queremos deixar é que temos realmente toda essa situação, temos que nos cuidar, né, para nos cuidar e cuidar daqueles que convivem conosco, né, mas lembrarmos que, acima de tudo, nós somos espíritos imortais. Essa é uma realidade que
todas as pessoas um dia, mais cedo ou mais tarde, vão se ver à frente com essa realidade que é inevitável, né? E como espíritos imortais, nós somos criados por Deus para sermos felizes. Só que essa felicidade é uma construção nossa, né? Para nós sermos felizes, nós temos que fazer o quê? Nós temos que viver, falando numa linguagem do filósofo da antiguidade, né, que eram os estoicos, nós temos que viver de acordo com a nossa natureza essencial. E o que significa viver de acordo com a nossa natureza essencial? É viver de acordo com as leis divinas, né? Porque as leis divinas, como diz o Livro dos Espíritos, estão inscritas na nossa consciência. Então nós temos que viver de acordo com essas leis. Isso que significa o homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, né? Mas nós não conseguimos fazer isso em apenas uma vida, né, carnal. Por isso que nós temos a bênção da reencarnação, para irmos realizando isso através de existências e existências, né? Então a notícia que a gente deixa é aquela mensagem de otimismo, né, de fé, de perseverança, de solidariedade, né, para aqueles que nesse momento precisam, né, da nossa vibração, da nossa prece, da nossa ajuda material, né, da nossa palavra de consolo, e irmos adiante. Quer dizer, esse mundo de regeneração que está diante de nós já está aí, já está na nossa porta, né? Quão cedo ou mais tarde nós vamos abrir essa porta depende de cada um de nós. Eu espero que todos juntos, né, abramos essa porta em breve. Então, eu gostaria então de encerrar, né, o nosso encontro de hoje, agradecendo aí a paciência, né, dos nossos irmãos, de nos ouvirem, e nos elevando de pensamento até o Mestre, né, das nossas almas, Jesus. Nós vamos pedindo a Ele que nos envolva em sua paz, que nos ampare, que possa dirigir os nossos passos, não só os nossos passos, mas de todos os nossos irmãos em humanidade, para que possamos todos juntos entender a seriedade desse momento pelo qual passamos, para repensarmos os nossos valores, os nossos atos, os nossos pensamentos, e buscarmos realizar a lei maior, a lei divina que está em nossa consciência, que se resume numa só lei, a lei da justiça, que busca dar a cada um o que é o seu, respeito ao direito do próximo, a lei do amor, que busca espargir essas bênçãos da amizade, do amor, da fraternidade, e a lei da caridade, que busca amparar todos aqueles e tem o olhar para aqueles que necessitam de uma mão em determinado momento de suas vidas. Só chegaremos a esse mundo melhor juntos, todos juntos. Não há inimigos nesse cenário. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade, não é? Obrigado aí pelos momentos. Eu que agradeço. Eu retribuo o que estou acompanhando aqui ao vivo pelas redes aqui, bastante movimento, bastante mensagens de desejo de amor, de paz pelo planeta, e isso é o que a gente quer, é o que a gente espera da humanidade. Então, em nome da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas aqui de Florianópolis, te agradecemos de coração, você, a Federação. Espero que Jesus, querido amigo Jesus, continue iluminando a todos vocês, a todos nós e a todos esses que estão aí nos acompanhando pela internet.